Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor, a grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, saúde para todos, Minas Gerais. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o farmacêutico Renato Sérgio de Faria. Nós vamos ter como tema principal o medicamento manipulado e também as notícias do coronavírus. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no Alô Doutor, saúde para todos, Minas Gerais. O Brasil e Minas Gerais ligado nas notícias do coronavírus. O programa Alô Doutor que está acompanhando de perto todas essas informações em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal, vai falar um pouco mais sobre este tema também no programa de hoje, destacando principalmente as notícias desta última semana. O programa também conversou com a administradora Adriana Carrara, ela que foi o primeiro caso confirmado em Minas Gerais do coronavírus e é residente em Divinópolis. Ela esteve com a família na Itália, né, e infelizmente contraiu o vírus. Nós vamos conversar com ela no segundo bloco do programa Alô Doutor de forma exclusiva. Nós vamos agora conversar com o nosso amigo Renato Sérgio de Faria, farmacêutico, que fala sobre o tema medicamento manipulado. Renato, boa tarde, um prazer tê-lo aqui no Alô Doutor, na TV Alterosa. Boa tarde, Davi, boa tarde, amigos do Alô Doutor. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Alô Doutor, conversando sobre esse tema, a farmácia de manipulação, os medicamentos manipulados. Muito bem, Renato, são muitas as dúvidas, né, que a população tem sobre esse tema? São, na verdade, esse tema, ele cresce o seu interesse pelo crescimento da farmácia de manipulação. Antigamente, nós tínhamos as boticas, né, nas épocas dos nossos pais, nossos avós, e essas farmácias foram quase que suprimidas com a industrialização, mas dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90 para cá, as farmácias de manipulação vieram crescendo, assumindo um papel importante no mercado, e muitas dúvidas também surgem com esse mercado. Uma pergunta bem básica, né, mas para a gente abrir a nossa entrevista. Qual a diferença do medicamento manipulado para o medicamento industrializado? Na verdade, o medicamento manipulado, ele atende uma prescrição de um profissional de saúde, né? Até pouco tempo atrás era uma prescrição médica. Hoje, com o crescimento do mercado, nós temos prescrições de nutricionistas, de biomédicos, de odontólogos, de veterinários, de vários profissionais de saúde. E esse medicamento, a função dele é fazer um tratamento mais personalizado de acordo com a necessidade do paciente e do prescritor. Muito bem. A farmácia de manipulação, depois de um tempo, ela voltou, né, a ser uma alternativa para a população, né? Como que isso aconteceu? Como falei na primeira pergunta, a botica, ela quase que acabou com a chegada das drogarias. No começo dos anos 90, as farmácias de manipulação voltaram a ter um mercado como uma alternativa ao medicamento industrializado, né? Foi um primeiro foco. Naquele momento era um foco mais da questão de preço, era um medicamento que ficava mais barato do que o medicamento industrializado, mas esse foco ele vem mudando com o tempo,
Ok. Quais são as regras e legislações que regulam o setor, Renato? Bom, hoje o mercado magistral talvez seja um dos mercados mais vigiados pela vigilância sanitária, com mais regras. Nós temos várias determinações, resoluções da Anvisa que precisam ser cumpridas, né? A vigilância sanitária, através da vigilância sanitária local, faz inspeções nas farmácias para verificar se as farmácias realmente cumprem as regras que são determinadas pela Anvisa. O que a gente sabe é que, o que a gente ouve falar, né, que o medicamento manipulado ele é sempre mais em conta para o consumidor. Isso é verdade? Na verdade, é o seguinte, na maioria das vezes, esse medicamento ele consegue chegar a um preço mais acessível para o consumidor, porque ela tem menos intermediários no processo produtivo. Mas isso não é uma regra, né? Existem alguns tipos de medicamentos hoje que, devido à sua personalização, né, devido a alguma via de administração que seja diferente, uma forma farmacêutica alternativa, às vezes nem sempre ele consegue também ser um preço tão mais acessível, mas é um preço justo para o mercado. Muito bem. As vantagens, quais são as vantagens da farmácia de manipulação, do seu ponto de vista? Bom, hoje, como eu te falei, o mercado magistral ele tem uma mudança do foco, né? A grande vantagem hoje que nós temos no mercado magistral é a questão da personalização do tratamento. O médico, o nutricionista, o odontólogo, qualquer profissional da saúde que pode prescrever, ele às vezes demanda de um medicamento exclusivo para aquele paciente. É um medicamento que, vamos dar um exemplo, um polivitamínico. Né? No mercado industrial existem vários polivitamínicos de A a Z. Mas às vezes o prescritor ele faz um exame da pessoa e aquela pessoa precisa de algumas vitaminas apenas ou de vitaminas em dosagens diferentes do que tem nos produtos industrializados. A farmácia de manipulação consegue fazer esse medicamento. Ter as doses individualizadas para o paciente, para o cliente, é uma grande vantagem? É uma grande vantagem. Imagina um paciente pediátrico, por exemplo. Né? Às vezes, se tiver um medicamento numa dosagem alta, às vezes o pai ou a mãe tem que partir aquele comprimido. Né? Isso normalmente se leva em dosagens que não são as dosagens corretas. Então, a farmácia de manipulação na pediatria, por exemplo, ela tem um grande trabalho de fazer, às vezes, um produto numa dosagem muito baixa para atender um determinado paciente. Muito bem. E o programa Alô Doutor acompanha de perto as notícias do coronavírus no Brasil, em Minas e também em nossa cidade e região, não é? Esta pandemia que está hoje dominando grande parte da Europa, principalmente a Itália, e que chegou ao Brasil e que está aí, né, cada dia mais trazendo novos casos. As autoridades estão se mobilizando para que o coronavírus não espalhe. E a população tem que colaborar. A Prefeitura de Divinópolis, por exemplo, elaborou um decreto, né, aconselhando, orientando o cancelamento de eventos que possam aglomerar mais pessoas aí pelos próximos 20 dias, pelo menos, né? E nós vamos ver esta reportagem especial aqui no Alô Doutor. Vamos ver. A Secretaria de Saúde de Divinópolis criou um comitê de enfrentamento ao novo coronavírus e publicou 3 decretos com medidas para tentar frear o Covid-19 na cidade. O município está em situação de emergência epidemiológica. Quando você coloca o município em situação de emergência de saúde pública, você tem a possibilidade da compra e da contratação de profissionais com mais agilidade. O que acontece é que nos trâmites normais, esses procedimentos às vezes levam um pouco mais de tempo. E esse decreto suspende e nos dá a possibilidade da Secretaria de Saúde ser mais ágil nas ações que ela tem que desenvolver no combate ao Covid-19. Entre as decisões do Comitê de Combate ao Novo Coronavírus, a Prefeitura anunciou a suspensão de todas as cirurgias eletivas pelo SUS em Divinópolis por tempo indeterminado. A medida começa a valer na próxima segunda-feira. A necessidade dessa medida é porque se houver algum caso grave do coronavírus, esse paciente provavelmente necessitará de leitos hospitalares. Então esse leito estará disponível para quem precisar.
Se por um acaso essa cirurgia ela precisar ser feita, o médico avaliar e ver possibilidade de adiar essa cirurgia, então ela também será feita. A Prefeitura também anunciou que a partir desta quarta-feira ficam suspensas por 20 dias as aulas nas escolas públicas e particulares da cidade. O comitê vai se reunir toda semana para avaliar quando os alunos podem retomar as atividades. O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus em Divinópolis se baseou na situação de outros países, como os da Europa, onde, segundo especialistas, as medidas de prevenção demoraram a ser tomadas e a consequência foi um aumento muito grande no número de casos. Aqui na cidade, que foi a primeira de Minas a ter uma confirmação de Covid-19, a ordem agora é evitar aglomerações. No decreto, a Prefeitura determinou a suspensão de shows, eventos culturais e religiosos, escolas dominicais, além de proibir o funcionamento de casas noturnas, academias de ginástica, clubes sociais, bibliotecas e museus. As medidas valem por 20 dias a partir desta quarta-feira. O comitê também dispensou do serviço por 20 dias os servidores públicos com mais de 65 anos e os imunodeprimidos e em tratamento oncológico. Nós já observamos, nos países que não tiveram essas medidas e que realmente tiveram esse pico da epidemia e que foi muito difícil conter isso nos hospitais. Então, à medida que a gente reduz essa circulação de pessoas, com todas essas medidas que nós estamos tomando, nós diminuímos a proliferação do vírus e diminuímos também o número de casos num intervalo muito curto. Por quê? Do ponto de vista coletivo, o vírus ele é uma catástrofe, porque várias pessoas se contaminam, muita gente com certeza vai procurar o serviço de saúde porque vai ter dúvida, e isso dá um colapso no serviço, e quem realmente precisar do serviço pode ser que não tenha acesso. A gente conta muito com o bom senso, nós não instituímos penalidade, eu acho que a penalidade é a própria contaminação. Muito bem, todos estamos atentos aí, estamos ligados às notícias do coronavírus e que todos possam estar aí cumprindo as determinações das autoridades, porque nós juntos, unidos, podemos vencer esta batalha, Renato, mobilizou muita coisa lá na sua farmácia, o coronavírus? Mudou muita coisa, a rotina? Na verdade, houve uma procura muito grande, por álcool gel. Infelizmente, as farmácias de manipulação elas têm uma limitação de produção, capacidade produtiva, mas dentro do nosso possível, dentro da nossa capacidade, nós estamos conseguindo também ajudar a população nesse momento, que é um momento que todos devem se unir, cada um fazendo a sua parte para ajudar. O que o pessoal tem procurado mais na farmácia? Nesse momento, o álcool gel, porque as máscaras de proteção, elas viraram um artigo bastante de luxo, Infelizmente, o custo de uma máscara de proteção virou algo bem difícil. Muito bem, e daqui a pouco nós vamos conversar com a administradora Adriana Carrara, de forma exclusiva no Alô Doutor, ela que conversou conosco e vai falar a sua experiência, o que ela está vivendo com o coronavírus, Ela foi a primeira confirmação em Minas Gerais, depois de uma viagem à Itália com a família, o primeiro caso confirmado de coronavírus em Minas Gerais, Já há outros casos confirmados no momento, mas ela foi o primeiro caso e ela vai contar essa experiência para a gente. Ô Renato, nós vamos já chamar esse intervalo. Daqui a pouco a gente volta então com o terceiro bloco do Alô Doutor. Não sai daí, ligue para o vizinho, para os amigos, entre em contato com todos aí. Estamos falando também do coronavírus. Esta notícia é importante e atual para os nossos telespectadores. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova,
sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor. Repita comigo: saúde para todos Minas Gerais, saúde para todo o Centro-Oeste. Em 61 cidades da nossa região, o Alô Doutor ancora as discussões da saúde no Centro-Oeste mineiro. Saúde é no programa Alô Doutor, todo mundo sabe. E a notícia de saúde tem que ser tratada de forma séria, né, de forma compromissada. Não é só um momento, não. Notícia da saúde tem que ser levada a séria e tem que ser tratada com muito zelo, né? E é isso que a gente faz há 13 anos no programa Alô Doutor, a grande audiência da nossa TV Alterosa. Estamos conversando aqui com o farmacêutico, pela primeira vez no Alô Doutor, Renato Sérgio de Faria, um amigo de longa data, falando sobre o tema medicamento manipulado. Vamos falar também mais sobre o coronavírus daqui a pouco. Renato, é importante nós estarmos destacando aqui essa questão dos mercados, né? Que a farmácia de manipulação vem atuando, né? Isso é importante, nós falarmos dessa ampliação, né? Exatamente. A farmácia de manipulação, até uns 10 anos atrás, ela atendia praticamente o mercado médico, né? Ela atendia prescrições que eram de colegas médicos, né? Dermatologistas, clínicos, cardiologistas. E de uns anos para cá, o mercado ela passou a atender também de uma forma bastante produtiva e bastante assertiva o mercado de nutrição, né? O mercado de odontologia, o mercado de biomédicos e agora o mercado de veterinário. Muito bem, cada vez mais ampliando, né? E o que a farmácia faz para que esse mercado seja cada vez mais seguro? É importante nós falarmos isso, né? Porque muitas pessoas têm dúvida quanto ao medicamento manipulado, né? Exatamente. A questão hoje, a segurança que a farmácia procura fazer, nós lá na Farmácia São Geraldo, nós desde 2002 a gente vem trabalhando com programas de qualidade, né? Nós somos em 2002 a primeira farmácia do Centro-Oeste certificada ISO 9000. Em 2007 nós adotamos um programa que chama Programa Sistema Nacional de Monitoramento Magistral, que é da nossa Associação Nacional de Medicamento Magistral, e desde 2007 nós viemos sistematicamente passando por auditorias desse programa, de forma que garanta, né, os insumos que a gente compra, faça treinamento dos funcionários e também nós temos uma auditoria, né, que vem uma empresa externa. Esse ano de 2019 nós recebemos uma farmacêutica do Rio Grande do Sul que faz uma análise de todo o processo da farmácia, verifica que seus critérios estão sendo cumpridos e aí eles nos dão a certificação de modo que a gente possa ter uma tranquilidade de trabalhar para o consumidor. Muito bem. Como nós anunciamos, nós conversamos, né, com a Adriana Carrara, que foi o primeiro caso do coronavírus em Minas Gerais, né? Um dos primeiros casos no Brasil também. Ela é administradora, esteve em viagem na Itália com a família e ela fala para a gente um pouco, né, dessa experiência que ela está vivendo. Essa experiência nada agradável, logicamente, mas ela foi muito prestativa em nos atender e trazer essas informações aqui de forma exclusiva no Alô Doutor, não é? Muito bem, boa tarde, Adriana. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Qual foi a sua reação após a confirmação do caso? Boa tarde, Davi. Boa tarde, amigos do Alô Doutor. Minha reação quando saiu o resultado foi uma reação muito doida e imagino que as pessoas vão sentir a mesma coisa. Para mim ainda era muito desconhecido, eu perdi o chão e tomei um banho e falei, vou para o hospital, né? E meu marido foi um grande apoio para mim, falou, Adriana, calma, você não está com nenhum sintoma que precise ir para um hospital, vamos manter a tranquilidade, a mente tranquila e vamos enfrentar isso aí. Então, a minha reação foi essa, imagino que a maior parte das pessoas vai ser,
né? Mas digo para todas que a gente precisa manter a tranquilidade e que eu, hora nenhuma, precisei recorrer ao hospital. Muito bem, Adriana, a gente sempre agradece a sua atenção para com o programa Alô Doutor. A segunda pergunta que a gente te faz, Adriana, é se os sintomas persistem. Os sintomas, a sensação que eu tenho é que a cada dia eu estou um pouquinho melhor. Mas a sensação que eu tenho é que é uma gripe um pouco mais demorada, né? Eu criei uma expectativa que em 6 dias eu não estaria sentindo mais nada. E não foi uma realidade, né? Minha sensação é que eu estou praticamente curada, mas isso se estendeu um pouquinho mais de tempo. Muito bem, nós estamos conversando aí com a Adriana Carrara, administradora que foi a primeira mineira a contrair o coronavírus. Ela é residente em Divinópolis. Adriana, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Como está a sua adaptação a esse momento de reclusão, a esse momento em que você tem que ficar isolada da família e de todos? Essa parte da adaptação realmente é a parte mais difícil e mais sofrida de tudo isso que eu estou vivendo. Mas é a que está me deixando certa de que eu vou sair uma pessoa melhor dessa experiência. Como só o meu exame deu positivo e o restante da minha família negativo, mas eles ainda precisam ficar em isolamento porque a gente não passou esse período da quarentena, né? Eu tive que me isolar deles. E então hoje eu vivo no meu quarto e meu banheiro e o restante da família no resto, né? E com uma responsabilidade muito grande que as pessoas que mais estão próximas de mim são meus filhos e meu marido e quero muito protegê-los. Então a gente está se cercando de todos os cuidados possíveis e imaginários para que eu não transmita o vírus para eles, né? Mas graças a Deus estão todos bem, não tiveram nenhum sintoma e já já a gente sai disso aí, né? Doida para abraçar meu marido e meus filhos. Gostaria de perguntar também, Adriana, quando você deve voltar à sua rotina normal? Quando deve terminar esse momento aí de isolamento? A minha expectativa é que a gente volte à rotina o mais rápido possível, mas consciente de que essa vontade minha, ela não pode se sobrepor a nenhum risco, né? Então, enquanto eu não estiver certa, né, da minha cura, eu vou permanecer em isolamento. Isso só vai acontecer quando eu tiver essa certeza. Importante, Adriana, você deixar para todos os telespectadores do Alô Doutor aqui na TV Alterosa, qual a sua mensagem, né, a todos que nos assistem nesse momento? Minha mensagem final nessa entrevista é que eu pediria a toda a população que ore e abrace a classe médica, né? Que nós estamos entrando numa batalha, né? Visto que o mundo todo está vivendo e eles são linha de frente. Pedir que Deus os ilumine para que tenham muita garra e que lutem por nós, né? Que cada um tenha essa consciência e tenha compaixão com as pessoas que estão trabalhando no hospital, os médicos, né, pessoas que podem nos auxiliar aí nesse momento, para que eles tenham muita força e muita condição de atender a população e que a história do Brasil seja diferente da história da Itália. Nós podemos contribuir para isso aí de várias formas. Então fica essa minha mensagem. E eu queria agradecer a todos, agradecer você, Davi, nessa oportunidade. E eu fico à disposição para esclarecer, né, as dúvidas aí das pessoas. Muito bem, um abraço à Adriana, a toda a família que atendeu prontamente aí a nossa reportagem, nesta busca de imagens e informações para o nosso telespectador, né? É a palavra, é o testemunho de quem viveu e vive na pele, né, o problema do coronavírus. Esse foi o primeiro caso em Minas Gerais confirmado. Os nossos votos de melhoras e plena recuperação à nossa querida Adriana, né, e toda a família que se envolve nesse momento, né, Renato? Nesse momento difícil, né? Exatamente, né? É um momento difícil para a família, né? E para os amigos, para a pessoa. A gente também torce para ela, que Deus a ilumine, que ela consiga se recuperar plenamente.
e que nós possamos fazer a nossa parte, né, diante daquilo que as autoridades da saúde especificamente, né, estão colocando para a população, né? Nós tivemos aí a questão do lançamento da revista, que nós tivemos que, né, reprogramar esse lançamento, porque os nossos lançamentos da revista reúnem em média 80, 100, 120 pessoas. A revista será distribuída normalmente, mas nós não teremos o evento de lançamento, né, porque reúne muita gente, né, Renato? Nós temos que colaborar de todas as formas. Exatamente. Nesse momento, cada um tem que fazer a sua parte, né, para evitar que essa propagação do vírus seja igual em outros países, que nós já tivemos um resultado que não foi muito satisfatório para a população. Muito bem, né? O Renato, nosso tema é medicamento manipulado, nós temos 2 minutos, o programa Quando é Bom passa rápido, tá? E quero aqui dizer que é sempre um prazer te receber, que há muito tempo você não vinha, né? E você entende muito de medicamento manipulado, há quanto tempo você está nesse segmento? Bom, eu estou desde que eu formei há 27 anos, né? Formei na UFMG, voltei para Divinópolis e logo em seguida nós montamos o primeiro laboratório da São Geraldo, lá na 7 de setembro. E desde então nós estamos nesse segmento magistral, tentando aprimorar cada vez mais para que a gente possa atender o nosso consumidor de forma... Muito bem. Renato, uma pergunta que muitos fazem é se o medicamento manipulado faz o mesmo efeito do medicamento comum. Sim, na verdade o medicamento manipulado hoje, ele cumpre muitas regras que a Anvisa nos coloca, né? Dentro de uma produção toda controlada, de uma produção que deve ser garantida da qualidade, de modo que o efeito do medicamento, né, seja o mesmo de um medicamento industrializado. É claro que a gente sabe que o efeito de medicamento, ele não depende apenas do próprio medicamento. Existem vários atenuantes no efeito de medicamento que podem interferir no medicamento, até a questão mesmo psicológica da pessoa. Então, o que eu posso garantir é que lá na São Geraldo nós trabalhamos de uma forma bastante segura. Os nossos medicamentos estão dentro das normas. Um abraço a toda a equipe da Drogaria São Geraldo, a você, a Franciane, ao seu pai, né? O Chico, que é um grande amigo, e parabéns lá pelo trabalho na Drogaria São Geraldo, né? E por aquilo que você tem feito aí em termos de medicamentos manipulados. A sua informação foi importante. Um abraço, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a participação com você aqui, agradeço a todos os telespectadores pela oportunidade de estar aqui falando e desejo a todos, né, que a gente passe por esse momento com muita tranquilidade, cada um fazendo a sua parte, e estamos na São Geraldo à disposição de todos. Para nós um prazer recebê-los. Obrigado, Renato, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço. Alô, doutor, continua acompanhando as notícias do coronavírus. Também pelas redes sociais, você pode seguir o Alô Doutor, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, no @Alô Doutor, não é? A marca da saúde, o endereço da saúde em Minas, não é? Eu espero você então no próximo sábado, sempre às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. E eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.